Oi pessoal, então vamos para nossa aula sobre os átomos. Então, dessa vez vamos ver sobre modelos atômicos, estudar toda essa estrutura, para terminar essa parte da nossa apostila. Então a nossa aula de hoje, ela começa na página 229, tá? Pessoal, então vamos ver sobre a evolução, dos modelos atômicos até chegar aos modelos atuais que nós temos. Então, os primeiros indícios que eles têm, dos primeiros estudos que foram sobre para descobrir essa questão dos átomos, eles acreditam que foi na Grécia Antiga, há cerca de 450 anos antes de Cristo. Então, essas primeiras ideias que nós tínhamos sobre a questão dos átomos, nesses modelos atômicos, eles eram ideias filosóficas, então formuladas, contadas por filósofos. E dois filósofos foram os pioneiros, nessa questão dos modelos atômicos, que foi Leucipo e Demócrito. Então foram os primeiros a estudar. O que eles falaram sobre essa questão, sobre os átomos? Então eles propuseram a teoria atomista, consideravam que a matéria era composta de pequenas partículas indivisíveis, chamadas de átomos. Então, átomo não divisível, a palavra relacionada a essa parte grega, a sua definição no caso. Então, basicamente, seria o que? O átomo seria indivisível. Então, o que eles acreditavam? Que se a gente pegasse um pedaço de papel, por exemplo, e você cortasse até chegar a um pedacinho minúsculo que você não conseguisse mais cortar, aquilo ali seria um átomo. Então, por isso que eles acreditavam que o átomo ele era indivisível, porque ele chegava naquele momento ali só e você não conseguia dividi-lo mais. E lógico, hoje em dia a gente sabe que é diferente, o átomo, a concepção do átomo é totalmente diferente. Mas se a gente for ver o tempo de anos atrás, que isso foi comentado, que isso foi falado, então assim, é um feito bem grande, para a época, falar sobre essa questão dos átomos. Outro filósofo, pessoal, que também falou sobre os átomos foi o Aristóteles. Então, ele acreditava que a matéria ela era constituída e composta por 4 elementos básicos: terra, fogo, ar e água. Era desse jeito que ele acreditava que a matéria era dividida. E aí, pessoal, a partir disso, todos esses pensamentos filosóficos, a gente tem os primeiros pensamentos que foram os primeiros modelos atômicos baseados em métodos científicos. Então, o primeiro foi a teoria do modelo atômico proposta por Dalton. Então, foi o primeiro cientista que levantou essa questão dos métodos científicos para esse modelo atômico. Então, o que ele falava, sobre essa questão dos átomos? Que a matéria era formada por pequenas partículas. Esse modelo atômico de Dalton, pessoal, ele ficou conhecido como bola de bilhar. Então, sempre quando vocês ouvirem esse modelo, é justamente relacionado a Dalton. Por que foi conhecido como bola de bilhar? Porque ele acreditava que os átomos eles eram esferas rígidas, maciças, indestrutíveis e indivisíveis. Então, essa questão aqui, pessoal, indivisíveis, que ele fala, ela é um conceito, lógico, hoje em dia a gente sabe que é errado, porque o átomo ele é subdividido em partículas subatômicas, que são os prótons, elétrons e nêutrons que a gente já estudou ano passado. Então, por isso que esse modelo atômico, ele tem, lógico, algumas coisas são acrescentadas, na verdade, Dalton ele acrescentou várias coisas para os outros modelos, mas essa questão de não ser, que o átomo ele é indivisível, é um conceito errado dele, no caso, Aqui eu coloquei para vocês algumas partes da apostila, na verdade, algumas contribuições, conclusões, com relação a essa parte científica de Dalton. Então, a primeira, ele fala que a matéria é formada por partículas fundamentais, os átomos, qualquer tipo de matéria. A gente já viu ali na outra aula que realmente, todas as matérias, elas são formadas por átomos. Os átomos são partículas maciças e indivisíveis, que daí a gente falou que é justamente esse ponto que ele acaba errando, que os átomos eles não se dividiam, e eles se dividem em partículas subatômicas, partes menores ainda. Cada elemento químico possui um determinado tipo de átomo, também ok, a gente sabe, todo tipo de elemento químico eles são formados por átomos, a gente vai falar mais
um pouquinho para frente sobre isso. Os átomos de um elemento químico são idênticos e os átomos de elementos distintos apresentam diferentes propriedades, tamanhos e massas. A gente sabe, lógico, que elementos químicos, né, iguais, eles vão ter a mesma massa, o mesmo tamanho, e elementos químicos diferentes, eles vão ter diferenças dessas propriedades. 5. Compostos químicos formam-se em razão da combinação de diferentes tipos de átomos. Essa combinação obedece a determinadas proporções. Isso aqui foi bem importante, pessoal, no estudo dele, porque sem, digamos, base nenhuma, ele conseguiu observar que os átomos, né, quando eles formam compostos químicos, que seriam as reações químicas, os produtos que nós temos, eles seguem um padrão. Então, eles precisam ter uma proporção, na verdade, que é o que a gente chama de balanceamento. Esses átomos, né, antes da reação química e depois da reação química, eles precisam ter a mesma quantidade. Então, isso aqui foi bem importante que ele observou. Os átomos não podem ser criados nem destruídos. Dessa maneira, uma reação química ocorre pela combinação dos diferentes tipos de átomos que participam dela. Então, ele falou sobre as reações químicas. Eu tinha falado para vocês que foi algo super importante, que depois foi falado, né, sobre outras teorias que nós temos, que é a lei de Lavoisier, que, né, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, foi um feito bem importante para essa parte, porque, né, ele não tinha como base nenhum desses estudos. Então, ele conseguiu observar, né, com, digamos assim, as coisas muito mais precárias do que nós temos hoje em dia, e ele conseguiu observar toda essa estrutura, essa parte. Então, pessoal, aí para esclarecer os conceitos de elemento químico e substância, Dalton propôs uma simbologia em que cada elemento era representado por círculos que continham diferentes detalhes em seu interior. Então, ele queria, né, mostrar que essas substâncias, esses elementos químicos, eles eram diferentes, e por isso ele fez essa simbologia, né, esses símbolos. Então, aqui é um rascunho, né, mostrando justamente como ele fazia toda essa questão, como ele criava esses símbolos para representar. E hoje em dia a gente utiliza, né, a gente vai ver um pouquinho ali para frente, realmente uma parte, né, dessa simbologia aí de Dalton, para falar justamente sobre elementos químicos e sobre substâncias, tá? Então, sobre essa questão, né, do índice numérico que nós temos dos átomos com relação aos elementos, que eles se combinam, né, para formar substâncias. Então, a notação é chamada de fórmula química. Então, no exemplo, nós temos a fórmula química do oxigênio, que é O2, e a fórmula química da água, que é H2O. Dependendo dos elementos presentes em sua constituição, as substâncias podem ser, então, simples, tá? Quando nós temos substâncias simples, quando elas são formadas somente por átomos de um mesmo elemento químico. Então, como eu tinha mostrado ali para vocês, quando a gente tem somente o gás oxigênio, um único elemento químico, nós temos uma substância simples. Quando nós temos uma substância composta, pessoal, nós vamos ter uma substância composta quando esses átomos eles são formados por elementos químicos diferentes. Então, no exemplo da água, né? Então, a fórmula química da água é H2O. O que nós temos? Dois elementos químicos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio. Então, nós temos uma substância composta, porque temos mais de um elemento químico. Quando a gente só tem um elemento químico, no caso aqui só oxigênio, ela é simples. Quando tem dois elementos químicos, nós temos uma composta. Pessoal, sobre a questão da ideia de Dalton para representar os agregados atômicos. Então, observe a representação do gás oxigênio e da água, respectivamente. Então, para ele representar esses agregados, aqui ele fez a representação do gás oxigênio, que ele representa o quê? Aqui nós temos essa molécula de oxigênio, onde nós temos dois elementos químicos, no caso, dois átomos no mesmo elemento químico, que no caso são dois oxigênios, né? O oxigênio é O2, a gente já tinha visto lá, ó.
O2. Então, a sua representação fica com uma molécula de O2. Então, 2 oxigênios nós temos aqui. Por ele ser o mesmo elemento químico, ele é representado igual, pode ver, vermelho, com o mesmo tamanho. Quando nós temos a representação da água, porque nós temos a molécula da água aqui, com 2 elementos químicos diferentes, mas formado por 3 átomos. Por que por 3 átomos? Olha o que nós temos aqui. Nós temos 2 átomos de oxigênio e de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, nós temos 3. 2 oxigênio. Opa, Deus, estou falando 2 oxigênio. É 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Agora sim. Aí, então, o que a gente tem a representação aqui? Justamente isso. Aqui nós temos o oxigênio e aqui os 2 hidrogênios sendo representados. Como eu falei para vocês, são elementos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio. Então, eles são representados diferentes também, com tamanho e cores diferentes. Então, as unidades que constituem essas e outras substâncias são chamadas de moléculas. Então, aqui o que nós temos é a representação dessa molécula de dióxido de carbono, que é chamada também de gás carbônico. Então, a sua fórmula é o CO2, onde nós temos os elementos carbono e oxigênio, a quantidade de átomos que nós temos, 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Aqui nós temos a representação, né, por esferas. Então, seria o que? A bolinha pretinha, o carbono, e a vermelha, o oxigênio. Então, temos 2 oxigênios, precisamos ter 2 bolinhas vermelhas. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, pessoal. Então, a gente tem um modelo, né, para a gente descobrir a questão dos átomos, moléculas e substâncias. Então, vamos lá. Já, né, montei aqui a tabela para vocês e a gente vai acompanhando com relação a cada um dos sistemas. Então, sistema A, B, C e D. No sistema A, quantos átomos nós temos? Lembrando que átomo é o que formam as moléculas e os elementos químicos. Então, nós temos, deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, pessoal, que a garganta pegou. Desculpa aí, pessoal. Então, nós temos aqui o átomo, né, do primeiro sistema. Então, cada esfera que a gente observar, ela é um átomo, tá? Então, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos. Na B, 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos. Na C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos. E na D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos, tá? Então, cada esfera que a gente observa é um átomo diferente, né? É uma contagem de átomos que nós fazemos. Quantos elementos químicos a gente tem, pessoal? Lembrando que os elementos químicos a gente tem que observar como são as esferas, as cores que elas têm e os tamanhos, né? Esferas com o mesmo tamanho e a mesma cor são o mesmo elemento químico. Esferas com tamanhos e cores diferentes são elementos químicos diferentes. Então, quantos elementos químicos no sistema A nós temos? Nós temos um elemento químico representado aqui pela bolinha cinza e um elemento químico representado pelas bolinhas vermelhas. Então, nós temos 2 elementos químicos. Quantos elementos químicos nós temos na B? Mesma coisa. Um elemento químico representado pelas bolinhas cinzas e outro elemento químico representado pelas bolinhas vermelhas. Então, 2 elementos químicos. No C, quantos elementos químicos nós temos representados? Um elemento químico representado pelo amarelo, outro elemento químico representado pelo preto e outro elemento químico representado pelas bolinhas cinzas. Então, nós temos 3 elementos químicos. E na D, no último sistema, nós temos 2 elementos químicos. Por quê? Um representado pelo verde e outro representado pelas bolinhas cinzas, tá? Moléculas, pessoal. Moléculas são quantos conjuntos de esferas que vocês vão ter? Conjuntos de elementos químicos. Aqui a gente não tem um conjunto de elemento químico, aqui a gente não tem um outro. Então, essa é uma molécula, essa é uma outra molécula. Então, no sistema A nós temos 2 moléculas. No sistema B, nós temos uma molécula, outra molécula, 2 moléculas. No sistema C, uma molécula, 2 moléculas.
E no sistema D, uma molécula, 2, 3, 4 moléculas. Substâncias simples. Lembrando que substâncias simples são aquelas formadas pelo mesmo elemento químico. Então, aqui na representação, a gente só pode ter o que? Esferas que possuem só substâncias simples, tá? Que possui, no caso, que vai possuir o mesmo, a molécula, ela tem que ser formada igual, não pode ter esferas diferentes ou com cores diferentes, tamanhos e cores. Então, no sistema A, quantas substâncias simples nós temos? Nenhuma, por quê? Aqui a gente tem um elemento químico diferente e um outro elemento, então aqui é uma composta, tá? Então a gente já pode colocar aqui, ó, substância composta, 1, e substância simples, 0. Na B, quantas substâncias simples e quantas compostas nós temos? Aqui é uma substância simples porque aqui a gente tem o mesmo elemento químico, né? Podia ser o O2 lá que a gente tinha colocado como exemplo. Então, 1. E a gente tem uma substância composta. São 2 elementos químicos diferentes. Na C, nós temos que só substâncias compostas. Por quê? Elas são formadas por 2 elementos químicos diferentes, ó. Esferas diferentes, com cores diferentes e tamanhos diferentes. Então, é composta. Então, temos 0 substâncias simples e 2 compostas. Na D, pessoal, na D a gente não tem nenhuma substância simples, porque ó, são, as moléculas, no caso, elas são iguais, só que elas possuem o quê? Elementos químicos diferentes. Então, 0 substância simples e uma substância composta, né? Porque a gente tem as mesmas substâncias ali. E quantas misturas nós temos, pessoal? As misturas, nós podemos chamar o quê? Quando a gente tem elementos, moléculas diferentes, tá? Nesse conjunto. Então, aqui a gente tem moléculas diferentes? Não, essa molécula é igual a essa. Então, elas não são misturas, tá? Elas são iguais. Agora, na B, essa molécula é diferente dessa. Então, aqui eu tenho uma mistura. Então, na B, eu tenho uma mistura. Na C, eu tenho uma mistura? Tenho. Essa molécula é diferente dessa. Tá? Então, na C também é uma mistura. A D é uma mistura? Não. Porque a D, essas moléculas, elas são todas iguais entre elas, tá? Vou passar um exercício aqui para vocês, pessoal, só pra gente fazer junto e para vocês entenderem essa questão um pouquinho melhor. Então, esse exercício. Os diagramas a seguir representam modelos de substâncias simples, compostas e ou misturas. As esferas claras, escuras, listradas, etc. Ou de tamanhos variados representam átomos diferentes. Esferas em contato representam átomos ligados quimicamente. Então, vamos lá. Temos a estrutura A, B, C e D. Vamos analisando cada uma dos diagramas. Então, no diagrama A, temos apenas 8 átomos. Lembrando que átomos são cada uma das esferas que nós temos que compõem essa molécula. Então, vamos ver quantos átomos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a A já está errada. B. No diagrama B, temos apenas 5 moléculas. Lembrando que a molécula são os conjuntos dos átomos. Então, nós temos uma molécula, 2, 3, 4. Não temos 5. Na C, no diagrama C, as moléculas representam substâncias compostas. Lembrando que substâncias compostas são aquelas formadas por elementos químicos diferentes. Então, aqui nós temos um elemento químico representado pelo azul, um representado pelo branco. É diferente. Azul e branco. Então, a C está correta. Na D, no diagrama D, temos 3 elementos químicos. Temos um elemento químico representado pelo branco e um elemento químico representado pelo verde. São 2 e não 3. Então, resposta correta, letra C. Pessoal, agora vamos para o outro modelo atômico, que é o modelo atômico de Thomson. Tá? No final do século XIX, evidências experimentais levaram à conclusão de que a eletricidade estava presente na matéria. A necessidade de explicar novas evidências impulsionou Thomson a desenvolver novos experimentos e hipóteses sobre a natureza do átomo. Então, o que ele observou? Ele observou que o átomo ele é divisível em uma partícula menor, o elétron,
Então, a partir daqui, ele descobriu o elétron, que até então eles não tinham noção com relação a isso, né? O átomo consiste de uma esfera positiva, onde os elétrons estariam distribuídos de modo semelhante às passas em um pudim. Ficou conhecido como modelo do pudim de passas ou panetone. Então, como ele acreditava que era esse modelo? Ele acreditava, né, que o átomo ele era formado, né, por uma partícula menor, que seriam os elétrons, então a parte negativa, e toda a sua constituição era por partículas positivas, tá? Então era dessa forma que ele acreditava. Por isso que foi chamado assim, de pudim de passas, né? Então, toda essa estrutura do pudim, né, a massa ali do pudim seria a parte positiva, e a parte das passas seriam o que? Os elétrons, né, incrustados na parede aí dessa parte positiva do átomo. Então, Thomson descreveu o modelo, esse modelo atômico como uma esfera uniforme carregada positivamente, incrustada com cargas negativas, que daí no caso os elétrons. Então é ele que descobriu essa questão dos elétrons. Pessoal, então esse foi o experimento de Rutherford, então onde ele observou, né, essa teoria dele, onde ele formulou a questão do núcleo, onde as partículas positivas foram encontradas, né, ele acreditava ser encontradas dentro do núcleo. E o que ele fez nesse experimento? Então ele teve uma fonte de partículas alfa, que seriam as partículas positivas que ele acreditava. Essas partículas elas foram lançadas na lâmina de ouro. E o que ele acreditava? Ele acreditava que elas fossem em direção sem ter desvio, né? Que elas tivessem poucos desvios. Na verdade, o que ele observou é que essas lâminas elas tiveram desvios grandes. Então, o que ele chegou a essa conclusão, né? Que ele acreditava, então, se era só partículas positivas, ele achou que não teriam tantos desvios. E então ele chegou, né, ele explicou a questão desses desvios maiores, então propondo que a carga positiva do átomo e a maior parte da sua massa, elas estariam concentradas em uma região muito pequena, que ele chamou de núcleo. Então, por isso que ele acredita, daí a conclusão que ele teve com relação a esses desvios todos que tiveram essas partículas positivas é que elas estavam sendo encontradas numa parte menor, que seria chamada, uma parte menor, no caso do átomo ali, chamada de núcleo, tá? Então, o que ele concluiu, né? Que a carga positiva estava concentrada em uma parte muito pequena do átomo, ou seja, o átomo não se parecia com uma esfera positiva, com elétrons incrustados que nós tivemos no primeiro, no modelo de Thomson, né, que ele acreditava daquela questão do pudim ali de passas. Então não podia ser dessa forma. Então a parte positiva ela estava concentrada em uma pequena parte e não em todo o átomo, como Thomson tinha falado. Então o átomo de uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera maciça, né, que a gente teve lá no nosso primeiro modelo de Dalton, é constituído por núcleo muito pequeno com carga positiva, onde se concentra quase toda a massa do átomo, elétrons com carga negativa movendo-se em volta do núcleo. O átomo seria um sistema semelhante ao sistema solar. Então, o modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. Vamos para o outro modelo atômico, pessoal, que é o modelo atômico de Bohr. Então, o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr, a gente vai ver que eles estão muito ligados, tá? De acordo com o modelo atômico proposto com Rutherford, os elétrons, ao girarem ao redor do núcleo, com o tempo perderiam energia e se chocariam com o mesmo. Como o átomo é uma estrutura estável, Bohr formulou uma teoria sobre o movimento dos elétrons, fundamentado na teoria quântica da radiação. Então, o que o Bohr, né, ele observou com relação a essas teorias dele? O elétron gira ao redor do núcleo em órbita circular, que a gente está observando aqui, né? Então aqui é o núcleo, é a órbita circular. Um átomo tem um número limitado de órbitas, camadas permitidas, que nós sabemos que são 7 camadas, tá? São 7 órbitas que nós temos. Cada uma dessas órbitas é caracterizada por determinada energia, né? A quantidade de energia que nós vamos ter em cada uma dessas camadas. Enquanto o elétron permanece em movimento em uma órbita, não emite nem absorve energia.
com relação aos modelos atômicos, né, que a gente estava falando, a gente não falou em momento nenhum sobre os nêutrons, né? Eles descobriram sobre os prótons, os elétrons, mas até então a gente não falou nada sobre os nêutrons. Então os nêutrons, eles demoraram para serem descobertos, né? Toda a questão da estrutura que nós temos ali com o Rutherford, que a gente observou com relação à eletrosfera, que ele descobriu tudo, foi em cerca de 1913. E só, né, quase 20 anos depois é que o Kleck descobriu outro tipo de partícula, que seriam os nêutrons. Então ele descobriu que os nêutrons também são partículas sem carga elétrica, né, além de tudo. Então o que nós temos? O modelo atômico de Bohr, né, e o modelo atômico atual. Então qual que é a diferença que nós temos? O elétron descreve uma órbita, né, então um movimento circular, é a linha onde se existe a certeza de se encontrar o elétron com uma dada energia. E o modelo atômico atual que nós temos, o elétron ocupa uma orbital. Então, olha, né, tem esse formato orbital, mas não tem essas órbitas, né, feitas ali circulares, bem certinho. Região do espaço onde há a probabilidade de encontrar um elétron com uma dada energia. Então, o modelo atômico atual é chamado de nuvem eletrônica. Então, é formado pelo núcleo, né, onde nós temos essa estrutura, e a nuvem eletrônica é responsável pelo tamanho do átomo. Então, no núcleo nós temos prótons e nêutrons, né, que a gente já sabe que prótons são a carga positiva, nêutrons são a carga, não possuem carga elétrica, e os elétrons são cargas negativas que a gente encontra lá na nuvem eletrônica. Evolução dos modelos atômicos, pessoal, aqui só para mostrar para vocês como que foi essa evolução, né, chegar até o nosso modelo atômico atual. Então, Dalton, né, foi o modelo atômico dele era aquele lá, a bola de bilhar, né, então era um átomo indivisível. Thomson, as cargas positivas e negativas, né, o pudim lá de passes. O modelo do Rutherford, então ele descobriu a questão do núcleo, né, do átomo, e o formato dele era aquele o formato que a gente chamava planetário. Bohr, ele descobriu os níveis de energia, e o modelo atual, que é a nuvem eletrônica. Pessoal, com relação aos elétrons, né, que nós temos a distribuição, já que a gente está observando esse conteúdo. Então, o que nós temos? Esses elétrons, né, eles se localizam numa região em torno do núcleo, chamado de eletrosfera, no qual eles são mantidos em órbitas por atração elétrica. Cada átomo pode possuir até 7 órbitas. Essas órbitas, que são chamadas de camadas, elas têm as letras que a compõem, que é K, L, M, N, O, P, Q. Essas são chamadas de níveis de energia, camadas da eletrosfera. Então, a distribuição eletrônica, tá, ela acontece dessa forma, que a gente tem aqui na tabela. Então, para os elementos conhecidos até o momento, os elétrons se distribuem em até 7 camadas de energia. Então, por isso que eu falei, camada K, L, M, N, O, P, Q. Para cada camada, ou níveis, há uma quantidade máxima de elétrons. Então, o que acontece? Na camada K ou camada 1, o número máximo de elétrons são 2. Na camada L, 8. M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8, tá? Por que a gente tem isso, pessoal? Porque a gente vai fazer essas distribuições da camada eletrônica. Então, a gente tem algumas regrinhas. Primeira regra, os elétrons devem ser distribuídos de modo a completar cada camada, iniciando-se sempre pela camada K. Primeira camada sempre tem que ser a K, depois a L, a M e assim em diante. Segunda regra, caso o número de elétrons seja maior do que a capacidade da camada, os elétrons restantes serão distribuídos na camada seguinte e assim sucessivamente. Regra 3, a penúltima camada não pode ter mais do que 18 elétrons, ó, essa é bem importante, tá? Sempre guardar essa. E essa também é muito importante
a última camada não pode ter mais do que 8 elétrons, tá? Então, vamos lá mostrar um exemplo de distribuições eletrônicas para vocês. Então, ali, o oxigênio, nós temos 8 elétrons, tá? Esses 8 elétrons, eles são divididos nas suas camadas, conforme a gente falou a questão da distribuição, conforme quantos elementos você tem ali, seguindo todas as regras. Tá lembrando, ó, por exemplo, aqui, na camada L, camada M, tá ok, porque né, a camada L vai ter 8 elétrons. Aqui, por exemplo, o potássio, por que eu não posso colocar 9 na camada M? Eu não posso colocar 9 porque a última camada não pode ter mais do que 8 elétrons, tá? O que eu quis mostrar aqui para vocês primeiro, pessoal, para depois a gente fazer a distribuição. A gente vai falar sobre a camada de valência. A camada de valência sempre são essa última camada que você tem da distribuição. Então, sempre quando eu perguntar para vocês o que é a camada de valência, vocês sempre vão colocar essa última camada na distribuição que nós temos, tá? Então, vamos fazer a distribuição aqui, pessoal, do xenônio. Então, o xenônio, ele tem 54 elétrons. Eu até coloquei aqui o exemplo da distribuição, quanto de elétrons nós podemos ter em cada uma das camadas. Vocês têm esse modelo, deixa eu ver aqui em qual página, vou colocar para vocês, na 234 vocês têm esse modelo, tá? Então vamos fazer a distribuição lá, sempre iniciando pela camada K. Camada K pode ter 2 elétrons, então eu coloco 2 elétrons, ainda faltam 52. Na camada L eu posso ter quantos elétrons? Eu posso ter 8, então eu coloco 8 ali nessa camada. Então, eu já tenho 10 elétrons colocados, mas eu ainda preciso de 44, né? Eram 54 elétrons, eu já tenho 10 ali, então eu preciso de mais 44. O que acontece? Na camada M, pessoal, eu só posso colocar 18, não posso colocar mais, mesmo faltando 44. Então, o que eu faço? Coloco 18. Na camada N, pessoal, eu posso colocar até 32, tá? Então, o que acontece ali? O que eu já tenho formulado ali? Eu já tenho 10 elétrons da camada K e da camada L, né? E tenho mais 18 da camada M. Mas ainda eu preciso colocar quantos? 26 elétrons na camada N. A camada N, pessoal, ela suporta até 32 elétrons. Eu posso colocar esses 26 elétrons aqui? Não, eu não posso colocar. Porque a última camada, ela não pode ter mais do que 8 elétrons. Então, eu não posso colocar 26. E ainda eu tenho que lembrar da outra regrinha também, que a penúltima camada, ela não pode ter mais do que 18 elétrons. Então, o que eu vou fazer? 24, provavelmente eu consiga dividir nessas duas camadas. Então, o que eu faço? Na camada N eu coloco quantos elétrons? Quanto eu preciso na minha regrinha. Eu não posso colocar 19, né, por exemplo, na minha camada ali, e aí depois querer passar, no caso, que eu tenho da minha regrinha. Eu não posso colocar 7 ali na camada O, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o máximo que eu posso na penúltima camada, que são 18. Coloco 18. Agora, quantos elétrons faltam para eu terminar? 8. Aí eu coloco esses 8. Então, por isso que aqui, ó, eu não poderia colocar o 19, como eu falei para vocês. Eu ia colocar o 19 aqui ia ficar 7. Tá, a última camada não pode ter mais do que 8 elétrons, sim. Mas a penúltima não pode ter mais do que 18. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Então, aqui seguiu todas as regrinhas. Consegui fazer a distribuição, tá? Pessoal, com relação às cargas, né, que nós temos, a formação dos íons, que a gente chama. Então, um íon é um átomo ou um grupo de átomos carregado positivamente ou negativamente. Então, o íon positivo é chamado de cátion e o íon negativo é chamado de ânion. Íon positivo, tá, que é chamado de cátion, pessoal. Nós temos esse íon positivo quando a gente perde elétrons. E o íon negativo é chamado de ânion porque ele ganha elétrons, tá? Para ambos só ocorre a variação do número de elétrons. A gente nunca ganha e nunca perde prótons. Isso a gente já foi conteúdo nosso do ano passado.
Então aqui, pessoal, uma representação, né, do que nós temos. Então, aqui. Então, o que nós temos, pessoal? Uma representação, né, nesse primeiro desenho nós temos a representação do sódio, e no próximo a gente vai ver a formação do íon fluoreto, que é o átomo de flúor. Então, aqui no sódio, pessoal, que nós temos na distribuição eletrônica desse sódio. Então, nós temos 11 elétrons distribuídos, né, na camada eletrônica, 8 na camada L, 2 na camada K e 1 lá na camada M. Então, temos 8 elétrons. O que acontece, pessoal? Ele está equilibrado. É a mesma quantidade de prótons, é a mesma quantidade de elétrons que ele tem, e ele tem 12 nêutrons. Beleza, então a carga elétrica dele está neutra. O que acontece? Ele perde um elétron. Isso quer dizer que ele vai ter o quê? Mais cargas positivas do que cargas negativas. Então, ele tem um elétron a mais. Quando ele perde elétrons e ele fica um íon positivo, porque ele tem mais prótons, ele é chamado de cátion, tá? Aqui é a formação do fluoreto, através do elemento químico flúor. Então, aqui nós temos 9 elétrons, tá? Então, temos 2 na camada K e 7 na camada L. O que acontece? Ele ganha mais um elétron para formar o fluoreto. Então, ele fica com mais elétrons do que prótons. Então, isso quer dizer que ele fica com mais cargas negativas do que cargas positivas. Então, quando ele ganha elétrons, leva à formação de um íon negativo, porque ele tem mais cargas negativas do que cargas positivas. E aí ele é chamado de ânion. Então, o que nós temos aqui, ó? Ele ficou com 9 prótons, porque prótons você não ganha e não perde, ele fica ali dentro do núcleo. E elétrons, ele ganhou um elétron a mais. Então, ele tinha 9 elétrons, ele ficou com 10 elétrons. Na conta, o que nós temos? Mais carga negativa do que carga positiva. Então, a gente tem um elétron a mais, tá? Então, aqui só para revisar, se vocês quiserem anotar isso no caderno para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, íons positivos são os cátions, quando se perde elétrons, e os íons negativos, quando se ganha um elétron, são os ânions. Então, o que acontece lá nos cátions, tá? O número de prótons não se altera sempre, tanto no cátion como no ânions. Então, quando você acaba perdendo elétrons, você acaba tendo o quê? Cargas positivas a mais. Então, sempre quando vocês verem essa representação positiva com o número acima ali no lado direito, está sempre representando um cátion, porque ele é positivo, quer dizer que ele tem um próton a mais do que elétrons. Quando a gente tem os ânions, pessoal, pode ver, a gente sempre vai ter um número negativo de quantos elétrons você ganhou, tá? Então, isso quer dizer que você tem mais cargas positivas do que negativas. No cloro, por exemplo, aqui, quantas cargas negativas a mais você tem? 1, né? O menos está mostrando que são elétrons que você tem. O positivo está mostrando que são prótons, tá? Lembrando que prótons são cargas positivas, elétrons cargas negativas. Então, se você tem o positivo, isso quer dizer que você tem um próton a mais. 3 prótons a mais aqui no ferro. Cloro, você tem um elétron a mais, porque é a carga negativa. No oxigênio, 2 elétrons a mais, tá? Pessoal, sobre o número atômico. Então, o número de prótons, designado como número atômico e representado pela letra Z, passou a definir e identificar os elementos químicos. Então, o número atômico, pessoal, ele sempre vai estar relacionado ao número de prótons que nós vamos ter. E o número de prótons, ele sempre vai ser igual ao número de elétrons, tá? Sempre. Então, o que acontece, pessoal? O número atômico, ele é sempre representado pela letra Z. Então, nós temos aqui número atômico igual ao número de prótons. Número de prótons igual ao número de elétrons, sempre, tá? E o número de massa, pessoal, o que seria esse número de massa? A massa de um átomo está concentrada no núcleo, isto é, corresponde à soma da quantidade de prótons e de nêutrons. Podemos definir o número de massa de um átomo representado pela letra A. Então, o que seria aqui? Então, o número de massa sempre vai estar relacionado com o tanto de prótons e o tanto de nêutrons que você vai ter lá no núcleo
daquele átomo, tá? Sempre. Então, vai ser prótons mais nêutrons. Vai ser sempre o número de massa. Então, um exemplo aqui, ó, pessoal. Qual o número de massa de um átomo que possui 30 prótons com 19 elétrons? Então, lá, dados. Nós temos, ele quer descobrir o número de massa. Então, letra A. Ele passou pra gente o número de prótons. Então, P igual a 30. E ele passou o número de nêutrons, 19 nêutrons. Então, N igual a 19. Vamos fazer a resolução, jogando lá na fórmulazinha que nós temos. A igual a prótons mais nêutrons. Como que a gente descobre o número de massa? Somando prótons mais nêutrons. Somando isso, nós temos o número de massa 49. Tá? Então, esse é o valor do número de massa. É a quantidade sempre de prótons mais nêutrons. Com relação aos elementos químicos, pessoal, eles têm uma simbologia, tá? Então, elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons, isso é, o número atômico, o mesmo número atômico, né? Então, o que acontece? Nessa simbologia, a gente sempre tem o elemento químico, tá? Acima, no lado esquerdo, nós temos o número, a massa atômica, né? O número de massa daquele elemento. Então, é o prótons mais nêutrons. E no lado esquerdo inferior, nós temos sempre o número atômico, que é o mesmo número que a gente vai ter com relação aos prótons, tá? E aí o X equivale ao elemento químico, né? Então, vamos ver um segundo exemplo, pessoal, para ver o número de massa e o número atômico, para a gente descobrir. Então, o elemento químico tem 113 prótons e 62 nêutrons. Qual é o número atômico e o número de massa? Então, vamos lá, os dados. Então, nós temos o número de prótons, P igual a 113. Nós temos o número de nêutrons, N igual a 62. O exercício quer saber qual é o número atômico. Então, o valor de Z nós temos que descobrir. E ele também quer descobrir o número de massa, que é a letra A. Então, vamos jogar isso no que nós temos na resolução. Para achar o valor do número atômico, pessoal, nós sabemos que o número atômico é igual ao número de prótons. Qual é o número de prótons que nós temos? Então, Z igual a 113, tá? Esse é o número de prótons, número atômico que nós vamos ter. Aí ele quer saber o número de massa. Como a gente vai descobrir o número de massa? Substituindo, né, somando, no caso, o valor de prótons mais nêutrons que nós temos. Então, A igual a 113 mais 62. Número de massa, 175. Tá? Pessoal, nós vamos agora para o último conceito, né, dentro dessa parte de química. Nós temos muita coisa na apostila, né, vocês podem ver. Aí são muitos conceitos. Mas o último conceito que a gente tem são as semelhanças atômicas, né? Então, essas semelhanças entre os átomos. Que nós podemos ter aí isótopos, isóbaros e isótopos. Quando a gente tem átomos chamados de isótopos, isso quer dizer que são átomos que eles possuem o mesmo elemento químico, eles são do mesmo elemento químico e eles possuem o mesmo número atômico. Tá? Pode observar aqui, ó, elementos químicos iguais com o mesmo número atômico, mas eles possuem número de massa diferente. Tá? Pode observar ali. Então, esses são os isótopos. O que seriam os isóbaros? São átomos de elementos químicos diferentes, portanto, com diferentes números atômicos também, no entanto, com o mesmo número de massa. Então, aqui nós temos o cálcio e o argônio, né, são elementos químicos diferentes. Eles possuem um número atômico também diferente, mas o número de massa deles é igual. Tá? E os isótomos são átomos de elementos químicos diferentes, que apresentam número atômico e número de massa também diferentes, mas têm a mesma quantidade de nêutrons. Então, o que acontece? A gente observando assim, só olhando, eles têm tudo diferente, né? Ó, magnésio e silício, eles têm um número atômico diferente, um número de massa diferente, mas quando a gente faz a descoberta do número de nêutrons, a gente descobre que eles têm a mesma quantidade, tá? Daí eles são chamados de isótomos. Então, visivelmente, os isótomos, eles têm tudo de diferente,
é o que a gente consegue diferenciar, tá? No caso lá que a gente observou dos isótopos, nós temos o que? Elementos químicos iguais, mesmo número atômico e número de massa diferente, tá? Isóbaros, nós temos elementos químicos diferentes, número atômico diferente, mas mesmo número de massa. Agora, nos isótopos, o que a gente tem? Tudo diferente visivelmente. Quando a gente faz o cálculo para descobrir os nêutrons, aí a gente observa que eles têm o mesmo número, a quantidade de nêutrons lá no seu núcleo. Pessoal, então é isso. Bons estudos. Se tiverem qualquer dúvida, pessoal, manda mensagem, manda lá no grupo, ou manda, né, no privado, como eu já falei para vocês, até porque esse conteúdo ele é bem extenso, então provavelmente vocês podem ter alguma dúvida, alguma coisa assim. Então mandem mensagem, pessoal, não fiquem na dúvida, porque agora no momento é essa ferramenta que a gente tem, tirar dúvida ali online mesmo, tá? Bons estudos, pessoal. Beijo para vocês.